A paz do Senhor, pessoal. Bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Reis. Se você tem nos acompanhado até agora, na nossa primeira aula nós fizemos uma breve introdução, falamos um pouquinho sobre a história de Israel, sobre a saída do Egito, a conquista de Josué na terra de Canaã, o estabelecimento do reino com o reinado de Saul. Na nossa segunda aula nós falamos sobre Davi e sobre Salomão, e hoje nós vamos começar a falar do reino dividido. Até agora, eu apresentei para vocês os reis separadamente. Nós falamos um pouquinho da história de Davi, depois nós falamos um pouquinho da história de Salomão. Mas a partir de agora nós vamos ter que falar de dois reinos diferentes. E por isso a abordagem agora vai ser um pouquinho mais cronológica. Pode ficar um pouco confuso, mas não se preocupe. Eu vou colocar na descrição desse vídeo um PDF especial com uma linha do tempo só da aula de hoje. Então, se você não conseguir anotar tudo, se você perder alguma coisa, não se preocupe, porque todas as informações vão estar lá. Como sempre, eu vou estar gravando da minha casa por conta da quarentena. Então, se houver algum barulhinho de fundo, não estranhem, por causa do ambiente mesmo da casa. Mas vamos lá para a nossa aula. Pega sua caneta, pega o seu papel, seu caderno, sua Bíblia, e vamos então começar o nosso estudo. Pois bem, na aula passada nós falamos um pouquinho sobre a história de Davi e de Salomão, e nós terminamos então com a morte de Salomão. Saul, ele pegou o reino de Israel ainda do período dos juízes, muito fragmentado, sem características de um reino. E o trabalho dele foi basicamente construir um exército e dar aquele senso de reino para Israel que Israel não tinha naquela época. Davi pegou então esse reino de Saul, consolidou, expandiu as fronteiras, ele fez conquistas de terra, fez alianças com vários países, e Salomão, que já pegou um reino mais pacífico, mais estabelecido, teve o trabalho de basicamente manter o status quo. Ele fez muitas construções civis, ele construiu o templo, ele construiu o palácio, ele construiu também um aterro em volta de Jerusalém, que se chama Milo, e ele fortificou cidades. O período de Salomão foi um período muito próspero de Israel, e foi um período em que Israel ficou conhecido naquela região como sendo uma potência, como sendo um reino muito próspero. Mas Salomão morre. E quando Salomão morre, ele deixa Israel muito próspera, deixa Israel muito bem vista naquele cenário internacional, mas ele também deixa Israel muito endividada. Isso porque ele esgotou muitos dos recursos nacionais durante seu período de construções, e o trabalho forçado que ele fez sobre a população, a corvéia que ele tirou do Egito, gerou muita insatisfação no meio do povo, especialmente das tribos do norte, que não eram muito ligadas às tribos do sul, de onde vinha Salomão, de onde vinha a família de Davi. O que acontece é que toda aquela manutenção, Salomão construiu um reino muito grande, ele construiu palácios muito grandes, ele teve um exército muito grande, e manter tudo aquilo gerava despesas que Israel não podia arcar direito naquela época. E quando o filho dele, o Roboão, ele se prepara para assumir o reino, ele tem uma situação muito difícil na frente dele. Ele tem muitas dívidas, ele tem um povo insatisfeito com a política do pai dele, e isso já mostra desde o início que a situação de Roboão não era muito boa. E nesse período também nós temos os assírios, os egípcios, nós temos novas potências ali que estão crescendo em volta de Israel, estão começando a pegar os territórios que Salomão conquistou, as rotas comerciais. Então você tem pressão dentro, você tem pressão do lado de fora, e no meio disso tudo Roboão ele vai ser coroado. Só que Roboão ele não vai para Hebrom, que é onde Davi foi ungido rei. Ele vai para a cidade de Siquém, que era longe do foco de poder dele, e foi um erro estratégico da parte de Roboão ir para Siquém, ser coroado ali. Ele vai para lá, os israelitas se reúnem para proclamá-lo rei. Isso já mostra que a legitimidade de Roboão já estava um pouquinho frágil, e ele teria dificuldade de se estabelecer como rei. Quando ele chega, os israelitas eles imediatamente fazem um pedido para ele, eles pedem que ele diminua a carga de trabalhos que Salomão impôs sobre o povo. E Roboão pede 3 dias para dar essa resposta.
Nesse meio tempo, você tem que lembrar de Jeroboão. Jeroboão, ele era um oficial de Salomão, que a gente falou na aula passada. Ele recebeu uma profecia do profeta Aías, que disse que ele se tornaria rei de Israel, da parte do norte. Quando Salomão fica sabendo disso, ele tenta matar Jeroboão. Jeroboão foge e encontra abrigo no Egito. E durante todo esse período ele permaneceu no Egito, e quando ele fica sabendo que Roboão vai ser proclamado rei, ele volta e se junta ao resto do povo. Então Roboão tem 3 dias para dar essa resposta para o povo, se ele vai diminuir as cargas que o pai dele deu, ou se ele vai continuar a política do pai dele. E ele pede então conselho. Ele pede conselho às autoridades que serviram ao pai dele, e ele pede conselho às autoridades que o serviam, que tinham mais ou menos a sua idade, 40 e poucos anos. As autoridades que serviram a Salomão disseram basicamente: faz o que o povo quer e eles vão te manter no poder. E as autoridades que serviam a Roboão disseram: não, você tem que aumentar as cargas, você tem que continuar a política do seu pai e mostrar que você é ainda mais forte do que o seu pai nesse sentido. E de certa forma, ainda que a forma como Roboão fez foi uma forma errada, mas foi a intenção do Senhor que isso acontecesse para que o reino se separasse. Mas havia sim uma situação financeira muito difícil. E se Roboão fosse atender ao povo, ele provavelmente estaria dando promessas falsas ao povo. Então era uma situação que Roboão precisava ter um pouquinho mais de entendimento, e ele não teve. Quando ele chega para o povo, ele fala: eu vou ser pior do que o meu pai. Se meu pai fazia isso, eu vou fazer mais ainda. Se meu pai tinha um jugo de trabalho, eu vou ter um jugo de trabalho pior ainda. E o povo de Israel fala: quer saber de uma coisa? A gente nunca teve familiaridade com Davi, a gente nunca se deu bem com Davi, Davi sempre preferiu a tribo de Judá, nós somos nosso próprio povo, nós vamos para casa. E então eles se retiram, vão para as suas casas. Roboão envia Adonirão, que era o chefe dos trabalhos forçados, para tentar trazer o povo de volta. Eles apedrejam esse chefe até a morte, e Roboão foge na sua carruagem para Jerusalém. O faraó Sisaque, o mesmo faraó que abrigou Jeroboão quando ele fugiu de Salomão, ele dá uma ajudinha e ele convence o povo de Israel a proclamar Jeroboão como rei. Então, Roboão começa a reinar sobre Jerusalém, sobre as tribos de Judá e Benjamim, com 41 anos de idade. E no norte, as outras 10 tribos são governadas por Jeroboão, que foi colocado no poder pela influência do faraó Sisaque. E a Bíblia é uma coisa interessante. A Bíblia menciona o nome da mãe de Roboão. A mãe de Roboão, ela era amonita, e geralmente é uma tendência que nós vamos ver. Sempre que a Bíblia menciona o nome da mãe do rei, é porque ela teve um papel muito importante no reinado dele. Era chamada rainha-mãe. Então, ao longo da história, alguns reis vão ter o nome das suas mães mencionados, e no caso de Roboão também, a mãe dele teve uma influência no seu reinado. É importante entender, como eu falei antes para vocês, cada tribo era uma unidade independente. No período de Juízes, cada um fazia absolutamente o que queria. Então, essa unidade que foi criada então por anos de esforço de Saul, Davi e Salomão, ela era uma coisa muito artificial. Então foi só dar um empurrãozinho, e esse empurrãozinho foi Roboão, e as tribos oficialmente se separaram e seguiram cada um o seu caminho. Então, é importante destacar que a personalidade, o carisma do governante, ele entrava muito em jogo para manter a união das tribos. E Roboão, ele não foi uma pessoa carismática, não foi uma pessoa que soube governar, que soube agradar o povo de certa forma. Isso também foi parte do que levou à divisão do reino. Então, como nós estamos falando, o reino se divide. Roboão, ele volta fugido mesmo para Jerusalém, e ele começa então a reinar com 41 anos de idade. Ele vai reinar ao todo 17 anos em Judá. Judá era composta então novamente pela tribo de Judá e pela tribo de Benjamim. As outras 10 tribos foram para o norte e formaram o que a gente chama de Israel. Pois bem, a primeira coisa que Roboão fez quando ele volta para Jerusalém é imediatamente convocar um grande exército para tentar retomar aquele território que foi perdido.
Só que quando ele está saindo para a guerra, ele recebe uma advertência do Senhor de que ele não deve se virar, se voltar contra o povo de Israel, porque foi o Senhor que dividiu o reino. Roboão, ele captura, ele decide obedecer ao Senhor e ele então dispersa seus exércitos e não vai contra Israel. Nesse período, muitos dos sacerdotes e muitos dos levitas que estavam em Israel, nas outras 10 tribos, vêm para o Reino do Sul para apoiar Roboão. E a razão disso é porque enquanto Roboão está lá em Jerusalém reinando, Jeroboão I está em Israel, nesse mesmo momento, fazendo uma reforma. Vamos pular para Jeroboão. Jeroboão, ele não vinha de uma linhagem real. Ele era, teoricamente, ninguém. E ele sabia que, ainda que ele tivesse 10 tribos do lado dele, a legitimidade de Roboão como rei era maior do que a legitimidade que ele tinha. E ele tinha muito medo de que a qualquer momento Roboão pudesse vir, conquistar o povo de novo e acabar com o reinado dele. Então Jeroboão sabia que ele precisava romper com o legado da linhagem de Davi em Israel. E ele sabia que a forma mais fácil de fazer isso era quebrar a influência espiritual. Então Jeroboão I, ele vai fazer a sua capital em Siquém, que vai ser então a primeira capital de Israel. Ele vai fortificar algumas cidades. E ele vai fazer o seguinte, ele vai quebrar a ligação do povo de Israel com o templo de Jerusalém. Ele vai construir 2 bezerros de ouro, ele vai dar ao povo, dizer que agora esses são os seus deuses, é esses que vocês devem adorar. E ele vai também constituir sacerdotes que não são da tribo de Levi. E ele faz isso porque desde o início ele quer quebrar a influência espiritual dos levitas sobre o reino de Israel. Por isso muitos levitas vão fugir para Judá, porque eles vão ver que o Jeroboão está fazendo pessoas normais de sacerdotes, então eles vão romper e voltar para Judá para fugirem dessa reforma religiosa de Jeroboão I. Outra coisa interessante, ele vai instituir uma festa que é semelhante às festas da colheita de Judá, e ele também vai colocar um altar em Betel e uma outra cidade, para que pudesse ser então a nova fonte de adoração do povo, para que o povo não precisasse descer até Jerusalém para poder adorar no templo. Importante que o bezerro de ouro que Jeroboão I constrói, ele é fruto de um sincretismo religioso com as crenças cananeias da época. Os touros eles geralmente eram associados a Baal e havia uma mistura nessa época entre o culto de Baal e o culto ao Senhor. Inclusive, o povo não achava estranho que se construísse um bezerro, um touro, porque eles eram um símbolo de divindade naquela época, naquela região. Enquanto Jeroboão I está fazendo então essas reformas religiosas no norte, Roboão do sul está então fortificando cidades para poder se proteger. Ele vai fortificar então algumas cidades, ele vai se casar. É engraçado que ele vai se casar com algumas primas dele e ele vai ter uma esposa, Maca, filha de Absalão, que vai ser a esposa preferida dele. Ele vai ter ao todo 18 esposas, 60 concubinas, 28 filhos e 60 filhas. Sendo que ele vai ser, ao contrário dos seus pais, do seu pai e do seu avô, ele vai ser muito mais sábio em governar a sua casa. Ele vai dispersar todos os filhos dele pelos distritos, ele vai colocar cada filho num cargo diferente e o filho que ele escolhe para sucedê-lo, que é Abias, o filho de Maca, ele vai colocar para governar sobre os irmãos dele. Então isso acaba fazendo com que Roboão não tenha problemas de sucessão com relação ao seu filho. Ele administra isso muito melhor. Mas, eventualmente, conforme Roboão se estabelece como rei e ele tem, então, a sua paz garantida, ele acaba abrindo mão daquela fé que ele antes tinha. Como ele se firma como rei, ele abandona a lei do Senhor, ele e Judá. Ele constrói altares idólatras, ele constrói colunas sagradas, postes sagrados,
E nessa época, então, já havia, mas começa a haver mais ainda no reino de Judá, prostituição cultual. E, novamente, esses postes sagrados, esses ritos, eles eram uma assimilação dos cultos cananeus. E mais ou menos em semelhança com o que estava acontecendo no norte, em Israel. Nesse período nós temos também o nascimento de Asa, que é o terceiro aqui da nossa linhagem. E, enquanto isso, lá no norte, com Jeroboão I, nós temos então acontecendo novamente também a apostasia do povo. O Senhor envia então um homem que vem de Judá, um profeta, até Betel, lá no norte, para poder trazer uma profecia a respeito do altar que Jeroboão I construiu. Esse homem na Bíblia é chamado apenas de homem de Deus. Então ele faz uma profecia diante daquele altar que Jeroboão I construiu, que um dia da linhagem de Davi vai nascer um que vai sacrificar os sacerdotes, aqueles sacerdotes que Jeroboão constituiu, naquele mesmo altar, e vai queimar os seus ossos sobre aquele altar, invalidando o uso daquele altar. E esse homem que ele profetiza vai ser Josias, que vai vir anos e anos e anos depois. Quando a gente estiver lá na frente, a gente vai ver um pouquinho sobre ele. Jeroboão, ele aponta para o homem e ele manda que o homem seja preso. E quando ele faz o movimento de apontar para o homem, o braço dele fica parado. E ele pede então para que aquele homem ore para que o braço dele volte ao normal. E ele convida ele para poder comer com ele no seu palácio. Mas o profeta, ele diz, não vou comer com você porque Deus me deu uma ordem que eu não coma, que eu venha aqui, que eu faça o que eu tinha que fazer e volte por um caminho diferente. Isso significava que aquele homem não tomaria parte com Jeroboão I. Aceitar a comida dele, aceitar a bebida, aceitar entrar no palácio, na casa dele, seria uma forma de fazer uma trégua, seria uma forma de dizer que eles estavam sobre o mesmo pensamento, a mesma aliança. Então ele não comeu nada, não aceitou o convite de Jeroboão I e voltou por um caminho diferente do que ele veio. Só que, quando ele estava voltando pelo caminho, um profeta idoso de Israel fica sabendo o que ele está passando. E ele resolve ir atrás dele e convidar ele para ir para a casa dele, para comer, para poder ficar um pouquinho. O homem de Deus diz, não, eu recebi uma ordem de Deus de voltar direto para Judá e de não comer com ninguém, e de não falar com ninguém, e de ir embora. Mas o profeta inventa uma mentira de, não, mas Deus me disse que você tinha que vir aqui comer comigo, que eu tinha que te procurar. E o homem de Deus acredita, senta, come com um profeta velho, e quando ele está voltando no seu caminho no dia seguinte, um leão o ataca e mata ele, deixando o corpo dele na estrada. E é engraçado porque o leão não come o profeta, o homem de Deus, e ele não come o burrinho que ele estava usando para caminhar, ele só fica ali deitado depois de matar o profeta. Quando aquele homem velho, o profeta velho de Israel, chega, ele decide enterrar aquele homem no túmulo da sua família. E havia sim uma profecia do Senhor que veio ao profeta velho dizendo, porque você descumpriu a minha ordem de não comer nada aqui e não voltar pelo mesmo caminho, você não vai morrer na sua cidade, não vai ser sepultado no túmulo dos seus pais, da sua família, do lugar onde você nasceu, você vai ser sepultado aqui. E esse evento, então, ele vai ficar é um evento bastante importante na nossa história, e a gente precisa lembrar. Mais para frente a gente vai ver essa profecia sendo cumprida com Josias. E o que acontece agora? Nós vamos ter também um outro evento muito importante acontecendo enquanto isso no sul com Roboão. Novamente, não se preocupe se você está tendo dificuldade de acompanhar. Se você quiser, já baixa o PDF da linha do tempo para ir acompanhando junto comigo, está exatamente na ordem. Então o que acontece é o seguinte. Vocês lembram que eu falei que Roboão, ele abdicou da sua fé, abdicou das suas crenças, ele seguiu então crenças cananeias, ele e o povo de Judá? E o que acontece é que aquele mesmo faraó que ajudou a colocar Jeroboão I no poder, o faraó Sisaque, ele vem e ele invade Judá. E o que ele faz, isso no 5º ano do reinado de Roboão, ele leva embora todos os tesouros do templo, o templo que Salomão tinha construído. Inclusive, ele leva embora os escudos de ouro que Salomão havia feito. E Roboão acaba mandando substituir esses escudos por escudos de bronze, que acabam ficando para o resto dos anos. Nesse período também, Roboão,
Importante, Roboão reinou muito menos do que Jeroboão. Jeroboão reinou por muitos anos. Roboão nem tanto. Começa Asa, o neto de Roboão, começa a reinar junto com ele, começa a trabalhar junto com ele nesse período, e você vai ter constantes guerras entre Roboão e Jeroboão a partir desse período de invasão. Eles vão estar constantemente em conflito. Não eram guerras grandes, eram mais questões de fronteira, guerras pequenas, conflitos pequenos, mas que vão continuar até o final da vida de Roboão. Enquanto tudo isso está acontecendo lá no sul com Roboão, Jeroboão também ele está vivendo outras consequências do seu pecado. Jeroboão tinha um filho chamado Abias. Não se confunda com Abias, o filho de Roboão. Era outro Abias. Abias, filho de Jeroboão primeiro. Esse filho de Jeroboão, o Abias, ele fica doente. E Jeroboão pede à sua mulher que se disfarce e vá procurar o profeta Aías, o mesmo profeta que profetizou que Jeroboão seria rei. Ela se disfarça, ela leva vários bolos e presentes para o profeta e ela vai até a casa dele para poder pedir, então, que ele cure, para que ele traga alguma coisa em relação ao filho dele. Só que quando ela bota o pé na casa dele, ele dá uma profecia para ela da parte do Senhor, dizendo que todos os do sexo masculino da família de Jeroboão serão mortos por causa do pecado dele, pelo fato dele ter levado Israel a pecar contra o Senhor. E ele diz também, quando você botar o pé na cidade, o seu filho vai morrer. E é curioso porque o Senhor fala que o seu filho Abias será o único da família a ser sepultado, porque eu encontrei uma coisa boa nele, e ele é a única pessoa boa da família, por isso eu estou levando ele agora. Então, assim que ela bota o pé na cidade, Abias morre. E ele é o único da família de Jeroboão que é sepultado. A gente vai ver depois o que acontece. Nós vamos ter, como eu falei, guerras muito constantes entre Jeroboão I e Roboão. Guerras pequenas. E, enquanto isso, lá no norte, Roboão vai falecer. E quem vai assumir o reino é Abias, o filho dele. Abias, como eu disse para vocês, ele foi bem preparado por Roboão para assumir o reino. Roboão colocou Abias para poder governar sobre seus irmãos, preparou ele desde novo para poder assumir o reino. Abias era filho da mulher favorita de Roboão, então ele devia ter sim uma prioridade no tratamento do pai. E Abias assume então, e ele reina apenas 3 anos. Isso já no 18º ano de Jeroboão como rei. Jeroboão vai reinar muitos anos. Só que Abias vai ser um rei mau. Roboão ele começou bem e terminou muito mal. Abias vai ser um rei mau em todo o seu reinado. Ele vai entrar em guerra com Jeroboão I. E numa tentativa de recuperar o reino. Ele vai falar assim, não, meu pai não conseguiu recuperar o reino, agora eu vou recuperar a parte do norte que ficou sobrando. Jeroboão ele prepara uma emboscada, ele coloca exércitos na frente e ele manda uma equipe do exército dele para cercar, fechando dos 2 lados o exército de Abias. E o que acontece é que Abias vai clamar ao Senhor e o Senhor vai libertar, vai ajudar o povo de Judá a vencer Jeroboão. E Abias vai tomar as cidades de Betel, Efrão e mais uma outra cidade também daquela região. Abias também vai seguir a tendência da família, ele vai se casar com 14 mulheres, vai ter 22 filhos, 16 filhas, mas ele vai seguir a vida de pecados do seu pai Roboão. O coração dele, a Bíblia diz que o coração dele não era muito fiel ao Senhor de qualquer forma, mas o Senhor vai fortalecer Jerusalém como um reino por conta da linhagem de Davi. Abias vai morrer muito novo, ele vai morrer com 38 anos, vai ser sepultado na cidade de Davi, e quem vai sucedê-lo vai ser o seu filho Asa. Asa é um rei muito importante, a gente vai ver, e ele vai reinar muitos e muitos e muitos anos. Enquanto então Abias estava reinando nesse período bem curtinho de tempo, Jeroboão, depois dessa derrota que ele sofre, ele nunca mais vai se recuperar. E ele vai morrer pouco tempo depois da guerra dele contra Abias. Quem vai assumir no lugar de Jeroboão primeiro é o filho dele, Nadab. Nadab vai se tornar rei de Israel no 2º ano do reinado de Asa. Falei que a linha do tempo é um pouquinho confusa, então vamos recapitular. Roboão e Jeroboão começam a reinar ao mesmo tempo, só que Roboão morre antes. Ele passa para o seu filho Abias, Abias reina apenas 3 anos,
e Abias passa para o seu filho Asa, que vai reinar muitos anos em Jerusalém. Jeroboão viveu mais tempo que Roboão. Então, Jeroboão pegou o reinado de Roboão e Abias. Quando Jeroboão morre e passa para Nadab, nós já estamos no governo de Asa. Isso tudo está mais claro na linha do tempo. Nadab vai seguir a tendência do pai dele, de Jeroboão. Ele vai continuar as mesmas práticas e, eventualmente, Baza vai conspirar contra Nadab, vai matar ele numa cidade filisteia chamada de Gibeton, enquanto os exércitos israelitas estavam cercando a cidade. Então Baza, terceiro rei de Israel, ele dá um golpe, matando Nadab. E quando Baza assume, a primeira coisa que ele faz é matar todo mundo da família de Jeroboão, todos os homens. E assim como disse a profecia, nenhum dos homens da família de Jeroboão que morreram foram enterrados. Isso era uma prática comum, inclusive, que nós vemos que os reis que assumiam através de golpes geralmente eliminavam a família dos reis anteriores para evitar qualquer tipo de clamor ao trono que pudesse atrapalhar o seu reino. Baza vai assumir o governo e vai se estabelecer na cidade de Tirza, que vai ser então a nova capital de Israel. Israel vai ter várias capitais no seu período inicial. Ele vai reinar durante 24 anos, então o reinado de Baza é um reinado bem longo. E ele vai ter muitas guerras com Asa. Baza e Asa, os nomes são muito parecidos. Ele vai estar em constante guerra com Asa, o tempo todo. Voltando para Asa vai quebrar a tradição, então, dos seus antepassados, de Roboão e de Abias, e ele vai ser um rei muito bom. Asa vai começar a reinar mais ou menos nesse período aqui, em que Jeroboão estava passando para Nadab, e ele vai reinar por 41 anos. Seu reino vai começar com 10 anos de completa paz, onde nada vai acontecer. E ele vai começar a quebrar essa tradição fazendo reformas religiosas. A primeira reforma que ele faz é tirar os altares de deuses estrangeiros dos montes. Eles construíam altares nos montes. E ele vai ordenar o povo de Judá que busca o Senhor. Essa é a primeira reforma que ele vai fazer. Mais ou menos nessa mesma época, ele vai construir cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz em que eles não estão tendo conflitos com reinos vizinhos. E ele vai formar um exército muito forte na tribo de Benjamim e na tribo de Judá. Nesse período, mais ou menos, também nós temos o nascimento de Josafá, que será o nosso quarto rei, vai ser na aula que vem. Vai haver um evento interessante no governo de Asa. Quando Asa, então, já passou aquele período inicial da reforma, os etíopes, diz a Bíblia, Zerá e os etíopes, eles vão, então, marchar contra Judá com um exército muito grande. A Bíblia fala 1 milhão de soldados, mas o comentário bíblico diz que geralmente a expressão 1 milhão se refere a milhares de milhares. Então era um grande número de soldados que estavam marchando contra Jerusalém. E quando Asa vê que eles estão vindo contra eles, ele clama ao Senhor, ele pede ajuda e o Senhor o ajuda a derrotar Zerá e os etíopes. Foram tantos mortos no exército dos etíopes que eles simplesmente não conseguiram se recuperar dessa baixa. Os homens de Judá, eles perseguiram os etíopes e por onde eles passaram, eles saquearam as cidades que eles encontraram e trouxeram muitos bens, ouro, animais. E nesse período você tem então uma profecia de Azarias, em que ele traz uma profecia da parte do Senhor para Asa e é uma profecia boa. Ele diz basicamente: o Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. E aí diz aqui: durante muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-los, sem a lei. Mas em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel, buscaram-no e ele deixou que o encontrasse. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Então, com essa profecia boa, Asa fica muito motivado, então ele faz uma segunda reforma religiosa, que vai ser acompanhada de 4 anos de paz.
Essa reforma é basicamente, ele vai tirar novamente os altares idólatras, ele vai trazer para o templo do Senhor a prata, o ouro e os utensílios que ele e o pai haviam consagrado. Ele vai expulsar do país os prostitutos cultuais e ele vai reunir o povo no 15º ano do seu reinado, organizar um grande sacrifício de animais, 700 bois, 7.000 ovelhas e cabras, e ele vai fazer a renovação da aliança. Outra coisa que ele vai fazer também é que ele vai depor a avó dele, a Maca, a mãe de Abias, do seu poder de rainha-mãe. Porque ela construiu altares idólatras, então ele tira a avó dele do papel de rainha-mãe, inclusive. Mas a Bíblia diz claramente que Asa não tirou todos os altares. Ainda haviam altares, mas o coração dele era sincero. E então nós vamos ter a guerra entre Asa, do Reino do Sul, e Baasa, do Reino do Norte. Essa guerra vai começar no 35 anos, no 35º ano de governo de Asa. E o que vai acontecer é o seguinte, agora tem um evento bastante interessante. Baasa vai começar a atacar, então, Jerusalém, vai começar a atacar Judá. A Bíblia fala, no caso, que Baasa ele vai começar a entrar pelas fortalezas, ele vai tentar invadir, chegar a Jerusalém, mas Asa vai tomar uma posição que vai custar muita coisa para ele mais para frente. Asa vai buscar ajuda com o rei da Síria, Ben-Hadad I. O que ele vai fazer? Ele vai juntar todo o ouro do templo do Senhor, o ouro, a prata e o ouro do seu próprio palácio, e ele vai enviar a Ben-Hadad I como uma forma de oferta para que ele ajude. Ele vai enviar para Damasco. E Ben-Hadad vai firmar um acordo com Asa, vai enviar os seus homens, e eles vão então ir contra Baasa, que tinha invadido e fortificado algumas cidades para bloquear o território. Com a ajuda dos sírios, os sírios vão conquistar algumas cidades como Dan, Abel-Bet-Maca, aquela cidade lá de Davi, e eles vão conquistar várias cidades de Naftali, nessa ajuda, nessa colaboração dos sírios com os israelitas do sul. Quando Baasa fica sabendo que os sírios estão do lado de Asa, ele vai então se retirar, e Asa vai mandar que todos os homens de Judá tirem as fortificações que Baasa construiu e usem o mesmo material para fortificarem suas cidades. Logo depois disso, o profeta Hanani, ele vai trazer uma profecia do Senhor dizendo que o Senhor está descontente com Asa, porque quando ele enfrentou os etíopes, ele pediu a ajuda do Senhor e o Senhor o ajudou. Mas quando ele foi enfrentar Baasa, ele pediu a ajuda dos sírios. E ele deu os tesouros do templo, o ouro e a prata do templo, para poder pagar os sírios. E como consequência disso, por ele não ter pedido a ajuda do Senhor, Asa teria que enfrentar daquele momento em diante guerras e problemas com os outros países. Os outros reinos. Asa fica tão revoltado com o profeta que ele manda prender o profeta Hanani, e a Bíblia diz que naquela época ele oprimiu, o rei Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Nós temos então, mais ou menos após esse evento, o nascimento de Jeorão, 5º rei, também na aula que vem, e Josafá, filho de Asa, vai começar já a governar ao lado do pai dele. Vamos voltar lá para o Reino do Norte. Então Baasa ele vai ser derrotado por Asa naquela guerra onde os sírios vão ajudá-lo. E o que vai acontecer é que Jeú, o profeta Jeú, ele vai então receber uma palavra do Senhor dizendo para Baasa: eu o levantei do pó e o tornei líder de Israel, o meu povo, mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez o meu povo pecar e provocar a minha ira por causa dos pecados dele. Por isso estou na iminência de destruir Baasa e sua família, fazendo a ela o que fiz a Jeroboão, filho de Nebate. Então, a profecia diz que vai acontecer com Baasa e sua família a mesma coisa que aconteceu com Jeroboão e sua família. Baasa morre, ele é sepultado na capital, Tirza, e o filho dele, Elá, é o sucessor.
Elá vai se tornar rei de Israel, mas ele vai reinar apenas por 2 anos. Ele vai ser assassinado por um dos seus oficiais, que comandava metade dos seus cavalos de guerra, chamado Zimri, ou Zimri. Ele vai... É engraçado, Elá estava na capital, ele estava na casa do encarregado do palácio bebendo, e ele estava totalmente bêbado. Zimri, o seu oficial, entrou, o matou e deu um golpe de estado. Engraçado, Zimri vai reinar apenas 7 dias. Ele vai, então, a primeira coisa que ele faz quando ele dá o golpe de estado é assassinar toda a família de Elá, a família de Baza também, né? Então, todos os homens da família de Elá vão ser mortos, da mesma maneira de Jeroboão, não vão ser sepultados, é uma morte vergonhosa naquela época. Só que o exército estava apoiando uma outra pessoa. O exército que estava acampado numa cidade filisteia, eles estavam apoiando um homem chamado Onri ou Omeri. E o que eles fazem? Eles declaram Onri rei. Quando Zimri vê que ele está isolado, que o exército todo apoiou outra pessoa e ele ficou sozinho, ele entra em desespero. Ele fica sabendo que o exército está marchando para a capital para poder derrubá-lo, então ele bota fogo no palácio com ele dentro. E ele morre no incêndio do palácio que ele mesmo provocou. E quem assume, então, Onri. Só que antes de Onri assumir o governo plenamente como rei de Israel, você vai ter um período de governo duplo. Metade do exército apoiava um homem chamado Tibni. Outra metade apoiava Onri. Só que a metade que apoiava Onri era mais forte, e quando Tibni morre, Onri é declarado rei de Israel oficialmente. Interessante de Onri é o seguinte: Onri, para quem não sabe, é o pai de Acabe. Ele vai começar a iniciar a linhagem de Acabe em Israel. E Onri, ele teve feitos muito grandes naquela época. Ele não foi um rei pequeno em Israel. Só que os feitos dele não são mencionados na Bíblia. A maioria dos feitos de Onri, eles são encontrados num artefato histórico chamado a Pedra de Messa, que era rei de Moabe. É um pedaço mesmo de granito, de pedra, com escritos, que foi encontrado então naquela região onde era a capital de Moabe, do reino de Moabe. E esse escrito ele tem então os feitos do rei israelita Omeri ou Onri. E ele está agora no Museu do Louvre. É através desse artefato histórico que se sabe um pouco da história de Onri. Mas Onri, ele basicamente, ele pegou Israel e ele conseguiu transformar Israel numa potência naquela época. Onri, ele fez alianças. Nesse momento, a Assíria, a mesma Assíria que vai acabar com o reino de Israel lá na frente, a Assíria estava se levantando e começando a conquistar e chegar perto de Israel. Eles estavam começando a conquistar os reinos. E nesse período também, você estava tendo esse crescimento de novos impérios. Onri vai fazer várias alianças. É provável, mas não se sabe exatamente, é provável que Onri ele fosse favorável à Assíria e que ele tivesse sim um apoio ao crescimento da Assíria. Ele fez contratos então com outros reinos, especialmente com os fenícios, Tiro e Sidom. Ele casa o filho dele Acabe com a princesa fenícia Jezabel para poder firmar um contrato com esse povo, o mesmo povo que ajudou Salomão a construir o templo, inclusive. E ele vai estabelecer Samaria como sendo a capital oficial de Israel. E Samaria vai ser a capital daí para frente. Foi ele que conseguiu reestabelecer Israel como potência no sul da Síria e na Grande Palestina. E o que acontece é o seguinte: Onri vai reinar por ao todo 12 anos. 6 deles vão ser em Tirza, a capital inicial, e depois 6 anos vão ser em Samaria. Samaria ele vai comprar a colina de Samaria para estabelecer a capital ali, e Samaria ficava num cruzamento bastante importante de estradas, e ele dava um acesso muito fácil ao vale de Jezreel. É difícil de pronunciar. Guarda o nome desse vale, porque é nesse vale que vai morrer toda a família de Acabe mais pra frente. O que acontece é o seguinte: a Bíblia não fala muito dos feitos de Onri, mas eventualmente o filho dele, Acabe, vai começar a reinar ao lado dele. E quando Onri morre, ele é sepultado em Samaria e ele é sucedido por Acabe, o seu filho. Lá no sul, enquanto isso,
Asa, que vai reinar bastante tempo, ele vai pegar o reinado de todos esses aqui. Asa vai pegar o reinado de Baasa, de Elá, de Zimri e de Onri. Enquanto isso, Asa, ele nunca mais vai se recuperar daquela decisão errada que ele tomou de pedir a ajuda dos sírios. O resultado de pedir a ajuda dos sírios é que o Senhor declara que a partir de então todo o reinado dele será marcado por guerras e conflitos constantes. Então, Asa vai desenvolver uma doença nos pés. A Bíblia não fala qual doença era, mas a medicina atual e os comentários bíblicos geralmente veem como sendo gota ou uma gangrena nos pés por causa da interrupção, da obstrução do fluxo sanguíneo. Quem entende um pouco mais dessas coisas deve saber. Asa vai procurar ajuda apenas dos médicos, ele não vai procurar a ajuda do Senhor. E é importante entender que a medicina nessa época, embora tivesse umas descobertas interessantes, era uma medicina que ainda estava muito distante do que a gente está acostumado. Então, se você pensa medicina nessa época, você está pensando mais numa alquimia, numa coisa meio mágica. Então, você tinha encantos, você tinha alguns chás, algumas ervas, que nem aquela história do xarope. Então, era tipo um xarope, era uma questão de remédios à base de ervas, eram rituais mágicos, eram coisas que na prática eram inefetivas para tratar de certas doenças. Então, Asa não consegue obter a cura do seu problema e, eventualmente, ele morre no 41º ano do seu reinado. Eu tenho um problema com números assim, ordinais. Ele morre aos 56 anos de idade e é enterrado na cidade de Davi, num túmulo que ele mandou cavar para ele mesmo. E a morte dele é uma morte que deixa Judá muito consternada. Você tem um sepultamento que é muito emocionante para todos eles. E quem assume então vai ser seu filho Josafá. Por hoje nós estamos terminados. O que eu digo para vocês de sempre: se você está vendo agora a live, está passando ao vivo, mas se você quer rever alguma coisa, se você quer melhorar suas anotações, você pode ver esse vídeo quantas vezes você quiser. Baixe o PDF que vai estar na descrição, ele tem a linha do tempo completa da aula de hoje para você não se perder. E se você tiver qualquer dúvida, é só anotar que a gente vai ter então uma live especial. Eu ainda vou divulgar a data para a gente poder responder a essas dúvidas. E é claro, eu vou recomendar para vocês, se você já começou a ler o livro de Reis ou de Crônicas, continue lendo. A história dos dois é paralela. Eu estou me baseando tanto em Reis quanto em Crônicas. Você pode escolher, mas comece a ler também, você mesmo se preparar, ler a história, para você já saber mais ou menos o que a gente vai discutir aqui. Na aula que vem nós vamos falar então sobre a família de Acabe, a história clássica de Acabe e Jezabel, e sobre como isso afetou Israel e como isso afetou também Judá. Bem, muito obrigada por assistir essa aula, eu vejo você na próxima.